Fala galera, Cleison Alejo aqui, diretamente dos Estúdios Práticos, começando mais um episódio onde analisamos atendimentos reais e identificamos erros comuns que atendentes de telecom cometem todos os dias. E também mostramos na prática a forma correta de se vender planos de fibra ótica através do WhatsApp, seguindo as regras do método criado pela Prática Digital. Tal método que hoje, baseado nos números, é considerado a metodologia mais eficiente do Brasil quando se fala em venda de internet através da internet. E, junto comigo aqui, temos ele, que na minha opinião é o maior especialista em vendas via WhatsApp que eu conheço. E também Bruno Alvarenga, considerados por muito o maior vendedor de planos de fibra ótica do Brasil. Bruno, vamos começar com qual atendimento? Vamos pegar um atendimento aqui, que por enquanto ele está em CPF negado, tá? Um atendimento, digamos assim, horroroso demais, muito ruim, em matéria de atenção e de não responder o cliente corretamente e simplesmente também não responder o cliente, esquecer total do cliente, o cliente ficar no vácuo ali. Algo que não dá para entender, digamos assim, como uma pessoa consegue fazer isso. Então, esse atendimento foi parado na etapa de CPF. Esse vendedor ali conseguiu chegar até a etapa de CPF, pegou o primeiro CPF, deu reprovado, mas na nossa metodologia, se um CPF deu reprovado primeiro, temos argumentos suficientes para pegar até 3 CPFs negados e, consequentemente, um aprovado. Ele parou na etapa do CPF, pegou um. O que tu identificou aí? O porquê ele não conseguiu pegar o próximo CPF? Aqui o atendimento, o cliente queria muito uma internet, é o que deu para notar, porque desde o início do atendimento, ela começou na maneira correta, pediu o nome do cliente, se apresentou para o cliente, pedindo o endereço dele. Quando ele passou o endereço às 15h13, ela já não respondeu ele. Ele teve que chamá-la novamente às 16h51 da tarde, perguntando sobre o endereço. Aí então ela respondeu e perguntou se poderia então informar ali sobre o plano para o cliente. Ele respondeu ok e ela não respondeu mais ele na segunda-feira. Ok, então o primeiro erro que a gente já viu aqui foi o cliente respondeu e ela demorou 2 horas para dar um retorno. Então esse já é um erro grave, né? Imagina que tu tá lá, tu clicou num anúncio para contratar a internet. Tu chamou a pessoa, tu se apresentou para o atendente, para o vendedor, tu passou teu endereço e depois disso o atendente não fala mais contigo, não te responde. Se tratando de anúncio da internet, quando tu clicou no primeiro anúncio lá, automaticamente tu virou um público do Instagram. O algoritmo do Instagram entende que tu é o público que quer a internet. Consequentemente, tu vai receber outros anúncios. E 2 horas depois, provavelmente, tu já entrou no Insta de novo e tu já clicou em outro anúncio. Então, esse é um dos erros mais graves que tem, que é deixar o cliente esperando 2 horas, né? Deixou 2 horas e depois não respondeu no mesmo dia, foi responder no outro dia. E fato, o porquê ela respondeu o cliente, o porquê esse cliente estava em esquecimento, e eu analisando os atendimentos dela, percebi que ela não tinha passado a oferta ainda para o cliente, prometeu de passar para ele demonstrando interesse e ela não respondeu. Então eu mandei para ela, falei, por favor, responde o cliente. No outro dia ela respondeu, passou a oferta para o cliente, não perguntando nada, e o cliente ainda respondeu, bem interessante, e ela mais uma vez não respondeu o cliente, deixou o cliente parado. 40 minutos nesse caso. 40 minutos. Que novamente eu vi esse atendimento e falei para ela, por favor, novamente responda ao cliente, que ele tem muito interesse, ele tá até agora esperando, porque realmente ele tá querendo muito ali contratar contigo esse plano. Por favor, dá uma atenção pro cliente. Então, ela deixou ele esperando e mesmo assim ele chamou de novo. Esse é um cliente que já está comprado. Tu só precisa conduzi-lo ele até as fases final para assinar o contrato. E mesmo assim, esse contrato não foi assinado. A regra número 4, né? Ela infringiu, né? Ela não conduziu o cliente em momento Em nenhum. momento algum. Tirando a parte da apresentação, da primeira e a segunda fase ali, né? Que é a apresentação e pegar o endereço, ok. Depois disso, não fez mais nada.
Há de se entender até se foi algo pessoal, de repente, que o que parece, analisando o atendimento, é que ela não estava nem na empresa, que ela não estava nem disposta a atender. Mas a gente sabe que é algo comum, né? Muitas vezes o vendedor, por não ter um método esclarecido, por não ter um processo, ele acaba se perdendo, né? Não tem uma regra de atendimento, não segue um fluxo, não segue um processo, então ele não executa as fases, não conduz o cliente. E acontece isso, o cliente fica esperando, a chance do cliente contratar com outra empresa é gigantesca. Provavelmente estava atendendo outros clientes e não trabalhou em cima do CRM, Exatamente. onde está tudo visualmente ordenado. Enquanto a gente fala um pouquinho sobre isso do CRM, depois o pessoal bota na tela ali as fases, né, para entender como As funciona. fases e o temporizador também. Pelo que eu vi, ela não estava olhando com a tela do CRM aberta, porque a tela do nosso CRM tem um temporizador. Para cada atendimento. Para cada atendimento e para cada etapa de um atendimento. Então, por exemplo, se no atendimento, na etapa X, tu não pode deixar o cliente esperando mais de 10 minutos, quando passar 10 minutos vai aparecer uma bolinha vermelha naquele lead específico, naquela fase específica, te mostrando que tu tem que parar de fazer o que tu está fazendo e responder aquele cliente que está no tempo limite, o tempo limite está excedendo, né? Então, provavelmente ela não estava usando a tela do CRM. A gente até conversou ontem sobre isso com outros vendedores, né? Numa reunião que a gente teve, e a gente explicou até o seguinte, né? Aí o argumento foi assim, mas eu estava finalizando uma venda, né? Tem um vendedor que disse, eu estava finalizando uma venda, por isso que eu deixei esse cliente sem resposta durante um tempo limite ali. Aí o que a gente comentou com ele? O problema muitas vezes não é nem tu deixar o cliente esperando um pouco, é tu deixar o cliente esperando sem resposta. Sem resposta. Né? Porque existe até uma analogia para isso que é assim, imagina que tu vai num restaurante, tu entra lá, senta, e o garçom passa por ti a primeira vez, vem, te cumprimenta, te apresenta, te deixa o cardápio e diz assim, olha só, eu tô com alguns atendimentos, eu preciso resolver uma coisa lá na cozinha, em torno de uns 10 minutinhos eu volto aqui e te atendo, tudo bem? Fica à vontade, se precisar de alguma coisa pode levantar a mão. E sai. Se o garçom demorar 15 minutos para te atender, 10 minutos, 15 minutos, foi combinado, tá tudo certo, tu pode ainda achar ruim, mas não foi um mau atendimento, foi uma condição. Tu sabe o que está acontecendo e tá aguardando. Exatamente. Agora o problema é tu entrar, o garçom passar por ti 10 vezes e nem falar contigo. Pode demorar só 5 minutos, mas é pior. Tu vai embora. Tu vai embora, porque a pessoa se sente ignorada, né? O cliente ele se sente como se ele fosse invisível. E essa sensação de impotência, nesse caso, a gente pode dizer, no WhatsApp, é assim, ó, ela é muito, muito grave, porque ela causa o quê? A falta de continuidade no atendimento. Ou seja, em outras palavras, o cliente ele simplesmente pode, a qualquer momento, parar de responder, sumir com todo o direito. Nesse caso, foi um milagre que o cliente ainda vem insistindo, ou seja, ele quer tanto, o anúncio foi tão bem feito, né? O tráfego está tão bem feito, o anúncio está tão bem feito, que o cliente gostou tanto da oferta que está insistindo ali. Mas isso é uma exceção. Na maioria dos casos, quando isso acontece, até muito menos do que isso, o cliente vai embora e não volta mais. Para de responder. Lembrando... E ainda divulga que o atendimento daquele provedor é ruim. Exato. Esse é o problema. Lembrando que no jogo do WhatsApp, a coisa mais fácil de acontecer é a pessoa simplesmente parar de te responder. É muito mais fácil tu parar de responder ou tu parar de responder uma pessoa no WhatsApp do que tu ir embora da mesa do restaurante. Exatamente. Então... que mais que temos ali, Bruno? Outra informação, né? Esse cliente que começou na segunda-feira o atendimento, né? Ele clicou no lead a primeira vez, segunda-feira às 15h04. Eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse dado um pouco mais de atenção, o mínimo que fosse de atenção para o cliente, ela teria finalizado essa venda na segunda-feira mesmo. Porque a gente sabe que 80% dos leads que entram é finalizado no mesmo dia, né? No nosso processo. Exato. Então, ela era quarta-feira, ela ainda estava conversando com o rapaz ali, com o cliente, né? E por um milagre, realmente, ele ainda estava dando atenção para ela, porque se ela tivesse dado atenção, tenho certeza que ela teria finalizado no mesmo dia. E estão mostrando que na quarta-feira ela ainda estava sem nenhuma atenção com o cliente, que ela perguntou qual horário seria melhor para conversar com ele. Ele respondeu que poderia ser entre o almoço dele, entre 12h30 e 1h30, e o áudio dela foi falando sobre instalação, sobre técnico ir no sábado na casa dele. Sendo que nem tinha... Não tem nada a ver com o que o cara estava falando. Novamente não seguiu o fluxo. Não seguiu a ordem.
falta de atenção total, de técnica para conduzir. E olha só, galera, nesse caso específico, é um caso que o cliente queria comprar, estava comprado, ele só precisava tirar algumas dúvidas para assinar o contrato. E então o que mais acontece é, cliente que quer comprar não fecha a venda pela falta de conhecimento do vendedor da ordem certa. O lead, quando ele chega, mesmo quando ele tiver comprado na cabeça dele, ele ainda precisa esclarecer algumas dúvidas. E nesse atendimento, no caso, foi totalmente confuso. Totalmente. Se passou 3 dias e no final das contas não aconteceu nada. Ainda Foi não perdido tempo, foi perdido dinheiro e não aconteceu a venda. Isso a gente, nas nossas análises aqui, quando a gente busca, né, atendimentos de provedores para fazer essas análises, a gente vê muito. E numa forma bem franca e bem direta, dizer o que isso aí, o dono do provedor tá com uma torneira aberta lá, jorrando dinheiro fora, não tem venda, tem investimento em tráfego, não tem venda, né? E aí vira muitas vezes para as empresas de marketing, Pra agência. e diz, olha, não dá resultado, o teu trabalho não dá resultado. Mas na verdade, com um processo comercial desse, não existe tráfego que vai resolver alguma coisa, né? Perfeito. Não tem tráfego que vai resolver um problema de atendimento gravíssimo como esse. Exato. Não existe. E muitas vezes o dono ou o gestor do provedor, ele não sabe disso, ele não Exato. tem acesso ao que está acontecendo Exatamente. no atendimento dos leads. E, normalmente, vai virar para a agência de marketing ou para o gestor de tráfego e dizer que os leads estão desqualificados, né? Quando, na verdade, se o anúncio for feito da forma certa, colocando o preço, colocando a promoção certinha, o lead não vai vir desqualificado. Já vai vir ciente. Já vai vir. Uma curva de consciência alta sobre o que ele quer, né? Exato. O restante mesmo tem que ser conduzir o cliente até o fechamento do contrato Exato. na ordem correta. Exatamente.